certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela nesse contexto, a mãe de Sansão, e disse: você é estéril. Eu vou ler aqui que está cortando um pouquinho ali. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Amém? Israel ali, mais uma vez, oprimido pelos filisteus, um outro libertador nasce, em um outro contexto. É isso que nós acabamos de ler. Ele iniciará a libertação de Israel. Por isso, Sansão é chamado de nazireu, aquele que é gerado desde o ventre como uma promessa. Eu não sei aqui nessa noite se existe alguma mulher no nosso meio que é estéril, ou que foi filha de mulher estéril, considerada estéril, mas existe um mistério grande de Deus com as mulheres estéreis e principalmente com as crianças geradas de mulheres estéreis. A mãe de Sansão era estéril, Raquel, Rebeca, Sara, Ana, Isabel, todas as mulheres que geraram grandes profetas e homens de Deus eram considerados antes estéreis. Mais uma vez, uma intenção de pedir que aquelas crianças nascessem. Nesse contexto, a mãe de Sansão também estéril recebe uma promessa. Essa criança que você vai gerar, esse filho de uma mulher estéril, ele será quem iniciará a libertação do povo israelita. Só que para isso, existem algumas condições de comportamento, de padrão de vida que esse homem, esse bebê, essa criança vai ter que ter. Como, por exemplo, ele nunca vai poder consumir bebida alcoólica. Ele não vai poder tomar vinho. Como, por exemplo, ele nunca vai poder, esse é o clássico, passar a navalha na sua cabeça. O cabelo de Sansão não poderá ser cortado, certo? E aí Sansão cresce como este homem nazireu e com uma força descomunal. A Bíblia vai dizer que Sansão matou animais ferozes com sua mão. Ele tinha uma força que era muito evidente. É isso que nós contamos para as crianças. Sansão era forte, né? E o Senhor era a força de Sansão. Mas Sansão, na intenção do inferno, ele se perde na sua personalidade, no seu caráter ao casar com aquela mulher, com Dalila, certo? Qual é ali a distorção que acontece na vida de Sansão? O que o diabo acomete Sansão? Sansão é levado, e é por isso que eu digo que a história de Sansão é uma história triste, porque Sansão é levado a um padrão de imoralidade sexual. Sansão ele casa com uma mulher estrangeira, que não era israelita, que ele não poderia ter casado. Já no seu segundo casamento, se você observar a história de Sansão, ele casa com essa mulher, desobedecendo à vontade de Deus, e pelo domínio sexual na vida de Sansão, pela dominação que aquela mulher faz com Sansão, porque Dalila era uma infiltrada do povo filisteu, ele entrega a promessa de Deus e o segredo que Deus tinha, a intimidade dele na mão dessa mulher. E ele tem então os seus cabelos cortados quando ele conta o segredo. Se você observar, você conhece a história de Sansão, ele mente para ela algumas vezes, até que ele conta a verdade. Todas as vezes que ele mentia para ela, ela acordava ele dizendo que o povo filisteu estava chegando e ele conseguia vencê-los, certo? Quando ele conta a verdade e ela realmente corta os seus cabelos, ele acorda também nesse impulso de enfrentar os filisteus, certo? De matar aquele povo. Tem um versículo solto ali. Nós estamos lendo, nós estamos tão empolgados com aquela história, que a gente passa desapercebido por esse versículo. O versículo diz o seguinte, que Sansão levantou, foi para cima dos filisteus com fúria, e existe o versículo que está ali que diz assim, ele não, porque estava dormindo, ele não percebeu que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E é por isso que ele vai em guerra. Na sua distração, porque ele estava dormindo, não percebeu que os seus cabelos tinham sido cortados. Mais do que isso, não percebeu que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Ele vai lutar com aqueles homens e aí ele perde. Ele é preso, ele tem seus olhos furados, ele é acorrentado e ele tem uma morte trágica. Ele morre. Ali praticamente se mata, né?
com a misericórdia que Deus concede para ele uma última vez a sua força, pela graça. E tem gente que diz que não existe misericórdia no Antigo Testamento. Com certeza existe. Ele termina a história trágica. Um homem que foi gerado por Deus desde o ventre com uma promessa, terminar a vida dessa maneira. A história de Sansão é triste, meus irmãos. A história de Sansão é alguém que deixou a sua personalidade e o seu caráter serem alterados pelo pecado e por Satanás. Sansão se entregou à imoralidade sexual e foi dominado pelos seus prazeres e impulsos sexuais, a ponto de entregar para a mulher a promessa que Deus tinha dado a ele e morrer dessa maneira. E principalmente a pior tragédia da vida de Sansão não foi ter sido morto dessa maneira, não foi ter tido os seus olhos furados. A maior tragédia de Sansão está nesse versículo solto ali no meio. O Espírito de Deus havia se retirado dele. O Espírito de Deus nunca havia se distanciado de Sansão desde o ventre da sua mãe, porque ele era um nazireu. A primeira vez que aquele homem viveu sem a presença do Espírito Santo de Deus foi quando ele entregou ao pecado o segredo e a intimidade que ele tinha com Deus. Ali o Espírito Santo de Deus se afastou dele. Nunca, desde o ventre da mãe. Ele foi gerado com uma promessa. E é isso que Satanás faz. Ele não podia matar aquele homem. Então o que ele faz? Ele distorce o seu caráter e a sua personalidade usando o pecado. Porque o pecado pode nos separar de Deus. E uma vez que nós estamos separados de Deus, aí sim Satanás tem liberdade na nossa vida. Ele tem liberdade para nos levar a lugares de morte, como ele levou Sansão. A destruir a promessa que Deus tinha feito a ele. Certo? Então, nessa intenção de Satanás tentando destruir a nossa identidade, a nossa personalidade, nós precisamos pensar nisso. Satanás tentará a todo custo destruir a tua personalidade, destruir a tua identidade, destruir aquilo que Deus afirma sobre você. E você precisa ter isso. O céu te enxerga de uma forma. Deus te vê de algum modo. Ele tem pensamentos ao seu respeito. E a intenção de Satanás é que você não viva nesse padrão. Então todas as vezes que você olha para o seu pecado e você fala, disso aqui eu não consigo me libertar, isso aqui eu não consigo vencer, o que você está dizendo é, Deus, eu acho que o padrão que o Senhor fez, o que o céu pensa ao meu respeito é uma mentira. Eu acho que o Senhor está errado. Eu acho que eu não sou assim. Mas não é isso que Deus faz, e não é isso que Deus fala, não é isso que Deus pensa. Isso é a distorção que o pecado tenta fazer com você. O céu te enxerga da maneira com que você é, e essa é a sua verdadeira identidade. Como eu disse, a identidade de Sansão não era de um homem imoral, careca, preso, morto, cego. A identidade de Sansão era de um nazireu desde o ventre da sua mãe. Era assim que o céu o definia. Sansão não era definido pela sua cegueira e fraqueza, acorrentado nas colunas do templo pagão. Sansão era conhecido no céu como um nazireu, como um filho da promessa. Moisés não era conhecido como um assassino gago. Moisés era conhecido como um libertador de Israel no céu. Jesus não era conhecido como um bebê abandonado numa estrebaria nascendo em volta de animais, como aquele que não tinha cabeça onde reclinar, como um bandido preso e morto numa cruz. Jesus é conhecido como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. E é nesse lugar que nós precisamos caminhar, no que o céu diz ao nosso respeito. Então você não é o que o inferno e Satanás e o teu pecado têm te feito acreditar que você é. Você é o que Deus te vê. E essa é a definição que ele tem. E é justamente por isso que ele insiste em você, em te mudar, em te aperfeiçoar, porque ele não vê o que está evidente aos olhos do homem. Ele vê o que ele sabe ao te tecer no peito da sua mãe. Ele não olha para você, por exemplo, e vê, esse aqui é um bandido, esse aqui é um imoral, é um mentiroso, é um invejoso. Ele vê, não, esse aqui é o meu filhinho amado, o eu que criei, eu tenho intenções com ele, eu tenho planos com ele. É por isso que ele insiste em nós. Essa é a graça incomparável
imutável do Senhor. É por isso que nós dizemos que não existe Deus como nosso Deus. Não existe padrão de um Deus tão soberano e tão grande, que tem um olhar de profunda misericórdia com os seus filhos, que não nos olha mediante ao nosso estado atual, mas sabe quem nós somos e quem nós podemos nos tornar. Essa é a graça do Senhor. Um investimento que ninguém compreende, porque nós não somos capazes de fazer isso. Nós não somos capazes de investir em algo que nós achamos que não vai dar certo. Deus sabe, porque Ele nos conhece antes do ventre da nossa mãe. E Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Amém? Mas infelizmente existem algumas coisas, como eu disse, que Satanás vai usar para tentar desfazer a nossa identidade. E como já foi citado aqui, aconteceu com Moisés, aconteceu com Sansão, aconteceu com o próprio Jesus. Na infância é o lugar onde Satanás começa de cara a distorcer a nossa identidade, a tentar distorcer a nossa personalidade e o nosso caráter. Por quê? Porque a infância é o lugar da profunda inocência. O espírito de uma criança, a alma de uma criança, é uma alma extremamente vulnerável, porque ela ainda não teve contato com o pecado. Ela é uma alma livre. Ela acabou de chegar no mundo e ela chega no mundo com as intenções de onde? Do céu. Aquela criança está ali no seu estado original, o que Deus sonhou para ela. É como se aquela criança ali na infância, e quando eu digo infância, eu não estou falando nem um bebê de um aninho, um bebê de um mês, não, eu estou falando de feto, útero ainda. Aquela criança é como se ela estivesse no Éden, no plano original, na intenção original de Deus. E dali, Satanás já começa a tentar mudar e distorcer. Existe uma pesquisa, que inclusive nós não vamos entrar nela a fundo, nós só vamos citar ela. Está na apostila de vocês? É uma pesquisa efetuada pelo Departamento Militar dos Estados Unidos com os filhos de militares entre 3 e 18 anos de idade. A equipe de psicólogos e sociólogos que realizou um trabalho confirmou a existência da síndrome da ausência da figura paterna em crianças cujos pais estavam afastados delas devido a missões militares. Observaram que os sintomas mais frequentes entre eles eram. Então, sociólogos, filósofos, psicólogos reuniram crianças entre 3 a 18 anos que não tinham seu pai em casa devido à guerra. Pais militares que estavam no campo de batalha, essas crianças cresceram, viviam sem a presença masculina, paterna, de um homem dentro de casa. E aí eles observaram alguns comportamentos, entre eles os principais: sentimentos de revolta, negação e fantasia, tentativas de reencontro, sentimento de culpa, medo, desordens funcionais e regressão. Isso foi o que foi observado. Nós não vamos entrar hoje com detalhes nesses sentimentos, tá? Nós vamos falar deles mais pra frente, beleza? Mas vocês já lembrem dessa pesquisa, que uma hora a gente volta nelas e nesses comportamentos. Comportamento de revolta, de negação e de fantasia, tá bom? Existe uma ferramenta que é usada em algumas igrejas, em departamento de cura. E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Quando o meu tempo estiver acabando, me sinaliza, tá? Por favor. Nós vamos falar sobre isso agora. Quero que você pense em você, no seu corpo, alma e espírito. Eu quero que você pense que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito possuem necessidades específicas. Lembre de onde nós estamos. Nós estamos falando que Satanás começa a querer, a distorcer a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa identidade ainda no ventre da nossa mãe. Certo? Pensa então que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito possuem necessidades específicas. O teu corpo, ele possui necessidade de identidade, valor, proteção e provisão, certo? O teu corpo, a tua carne, a tua matéria, ela possui necessidade de identidade, valor, proteção e provisão, beleza? A tua alma, ela precisa de comunicação, de companheirismo. Então, o teu homem interior, a tua alma, ela tem necessidade de companheirismo e de comunicação. E o teu espírito possui necessidade de conforto e ensino.
Teu espírito precisa ser confortado e ensinado. Amém? Deus, na sua infinita sabedoria, soberania e inteligência, Deus é inteligente. A Bíblia vai falar da multiforme sabedoria de Deus. As muitas maneiras que Deus tem de ser sábio. Amém? Deus, na sua infinita sabedoria, Ele te fez, e me fez, Ele fez o homem para a comunicação. Ele fez o homem para relacionamento, não só relacionamento com Ele, relacionamento uns com os outros. Deus, ao criar o homem, Ele imediatamente institui o casamento. Ele diz que o homem e a mulher, eles vão reproduzir, frutificar, encher a terra. Isso é um mandamento de Deus, de ordem criacional, certo? Com isso, Ele faz a comunicação. E Ele sabendo, porque foi Ele quem fez isso. Essas necessidades que nós acabamos de citar, foi Deus quem deu. Foi Ele que colocou essas características. Ele colocou o homem com a necessidade de identidade, de valor, de proteção, provisão, companheirismo, comunicação, conforto e ensino. E Ele nos deu a bênção de a capacidade de um outro ser humano suprir essas necessidades dentro de um contexto de família. Isso nós estamos falando do plano perfeito originário de Deus. Tá? Nesse sentido, na nossa comunicação familiar, Deus nos deu figuras humanas que seriam responsáveis por suprir essas necessidades. Vocês estão entendendo? Você tem necessidades no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Deus te colocou em uma família, pelo menos de pai e mãe, porque todos nós aqui fomos gerados através da concepção de um homem e de uma mulher, certo? No plano original, Deus te colocou em um contexto onde essas figuras deveriam suprir essas necessidades. Então vamos entender. O pai, a figura masculina, ele deveria suprir a necessidade do seu corpo. Então o pai seria o responsável por reafirmar a sua identidade, ou seja, mostrar como você é visto, suprir a proteção e ser o seu provedor. Então o pai supriria as necessidades do corpo, de valor, de identidade, de proteção e provisão. Amém? Já os irmãos ou amigos, para aqueles que são filhos únicos, seriam os responsáveis por suprir a necessidade da tua alma, de companheirismo e de comunicação. Certo? Já a mãe, a figura feminina, seria responsável por suprir a necessidade do nosso espírito de conforto e instrução, de ensino. Certo? Mas, mais do que isso, Ele também nos fez para que Ele também suprisse essas nossas necessidades. Então vamos entender aqui, em uma tabelinha, como que isso ficaria. Considerando aqui a Trindade, as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai seria o responsável por suprir as necessidades do nosso corpo. Deus Pai é aquele que afirmaria a nossa provisão, proteção, nossa identidade e o nosso valor. Enquanto, humanamente falando, no âmbito terreno, quem supriria essas necessidades seriam os nossos professores e pastores do sexo masculino, os nossos líderes, os nossos treinadores do sexo masculino, o nosso pai, os nossos avós, os nossos tios, ou seja, toda figura masculina de autoridade deveria suprir a necessidade de identidade e valor, de provisão e proteção que o teu corpo tem. Você está entendendo? E no âmbito espiritual é a pessoa do Pai quem faria isso. Deus Pai. Já na nossa alma, humanamente falando, seriam os nossos irmãos e os nossos amigos quem supririam a nossa necessidade de comunicação e companheirismo. E no âmbito espiritual, na pessoa de Deus, é Jesus quem faz isso. É o Filho. É o Filho quem supre a nossa necessidade de companheirismo e de comunicação. Já no nosso espírito, que tem necessidade de ensino e conforto, seriam as professoras e pastores do sexo feminino, as treinadoras e líderes de atividade feminina, a nossa mãe, principalmente, as nossas avós e as nossas tias, ou seja, todas as figuras de liderança, de autoridade feminina, deveriam suprir a necessidade que você tem de ensino e de conforto. E no âmbito espiritual, na pessoa de Deus, quem seria responsável por isso seria a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Entendemos isso? Esse seria
um padrão psicológico, emocional e espiritual que todo ser humano tem. Só que aqui está um problema, e aqui nós temos uma estratégia demoníaca, diabólica. Por quê? Nem todos nós, e talvez você vai se identificar com isso, tivemos essas nossas necessidades supridas por essas pessoas. Muito pelo contrário. Muitas das vezes, além de não termos tido essas necessidades supridas, nós fomos violentados nessas necessidades. E aqui tem uma chave muito importante. Por exemplo, o pai deveria suprir a necessidade de provisão, proteção, identidade e valor. E quando ele não faz isso, aquela criança, ainda no útero, pode ter a sua proteção, provisão, identidade e valor distorcido. Vamos tentar entender em alguns exemplos. É comum, por exemplo, que crianças que foram geradas num contexto onde a sua identidade foi violada, que ela cresça com uma distorção de característica de identidade. Por exemplo, uma mãe que engravidou. E aí isso eu digo a você, porque isso pode ter acontecido com você, mas você também pode ter tido essa atitude com seus filhos. Quem é pai e mãe aqui? Grande maioria. Então preste atenção se você fez isso com seu filho, na sua gestação. O pai também, na gestação da sua mulher, para que você possa quebrar isso na vida do seu filho também. Amém? Por exemplo, um pai e uma mãe que engravidaram de uma menina e quando descobriram que era uma menina ficaram frustrados. Poxa, eu queria tanto um menino. Eu desejava tanto um menino e deixou isso muito claro, evidenciou isso muito, ou sentiu isso muito. Aquela criança no ventre, meu irmão, já é uma alma. Ele já tem uma característica, uma personalidade, ele já sente. E isso não é só a Bíblia, a teologia e o mundo espiritual que fala, não. A psicologia, a ciência já confirma isso. Que muitas das coisas que acontecem ainda no ventre alteram a nossa vida. Nesse momento, essa criança que deveria ter, principalmente pelo seu pai, a sua identidade e o seu valor afirmado, meu filho, você é uma menina, minha filha, você é uma menina e nós te amamos, nós te desejamos, você é uma mulher de Deus, você é uma criança que crescerá para ser uma profeta. Como ela teve isso alterado, violado, isso foi agredido nela, eu não queria que você fosse uma menina, eu preferia que você fosse um menino. A identidade dela ali já sofre uma agressão. O caráter, a personalidade dela já começa a ser alterada. É comum que muito das pessoas que vivem a realidade de distorção sexual nesse sentido, de homossexualidade, que passaram por esse tipo de ação. Não só nesse sentido. É comum também, por exemplo, que essas crianças tenham sido abusadas, principalmente por figuras de autoridades masculinas. Ou por pai, ou por tio, por avô, por pastor, por professor, por alguém que tinha uma figura de autoridade nela. Isso pode levar ela para uma distorção sexual no corpo. Preste atenção, por que no corpo? Porque sempre em questão sexual. Porque é a necessidade do corpo. É o corpo que tem a necessidade de ter o valor e a identidade, a proteção afirmada. Então imagina alguém, um pai, um avô, um tio, um professor, um pastor, que deveria proteger aquela criança, violenta aquela criança. O corpo dela está sendo violado, a necessidade que ela tinha no corpo é quebrada. Então é no corpo que isso vai se manifestar. É comum que algumas dessas crianças cresçam com essa distorção sexual. Não só no sentido da homossexualidade, mas no sentido também da promiscuidade. Prostituição, um desejo exacerbado por sexo, relações sexuais imorais. É comum que essas pessoas não consigam ficar em um casamento, vivam em um adultério, em orgias. É forte falar sobre isso, irmãos, mas é realidade, porque o corpo delas não tiveram uma informação dada, no sentido de você tem valor. O teu corpo tem valor, você tem identidade, você é amado, o seu corpo está certo, você nasceu num corpo certo, o seu corpo tem valor, não deixa ninguém tocar, não compartilhe daquilo que Deus fez de maneira secreta, de intimidade com tantas pessoas. Ela não teve isso não foi afirmado no corpo dela.
Muito pelo contrário, foi às vezes violentado. Então Satanás naquele momento começa a distorcer a personalidade dela, levando ela no oposto. Lembra que essa é a intenção de Satanás? Nos descaracterizar para que nós não vivamos a realidade do que Deus tem para nós, levando a viver uma vida de pecado. É comum, por exemplo, eu conheci uma pessoa uma vez que ela tinha uma condição financeira muito boa. Não era rica, mas ela tinha como viver uma vida muito confortável, inclusive com luxos. Mas essa pessoa, ela vivia perturbada pelo dinheiro. Irmãos, ela não tinha necessidade nenhuma, mas ela pegava jornais e jornais de supermercados para comparar os preços. Ela era inconveniente com os vendedores, pedindo desconto assim incansavelmente. Ela não fazia nada de legal, de interessante, assim, porque não preciso guardar dinheiro. E ela tinha dinheiro, a gente sabia que ela tinha dinheiro. Mas ela não conseguia viver no dinheiro, viver confortável com o dinheiro. E mais do que isso, ela trabalhava demais. Hoje essa pessoa não está na presença de Deus, e um dos grandes motivos foi por causa do trabalho, porque ela falou, não posso deixar de trabalhar porque eu preciso juntar dinheiro. E ela guarda dinheiro, ela tem um monte de dinheiro estocado e ela deixa de fazer um monte de coisa. E um dia conversando com essa pessoa, tentando entender isso, pedindo direção do Senhor, por que isso era uma coisa tão latente, eu perguntei para ela, aconteceu alguma coisa na sua infância em relação ao dinheiro? E ela me contou que o pai dela, que era um grande amigo dela até hoje, uma pessoa que ela tem muito afeto, muito apego, o pai dela foi preso, injustamente mesmo, por um engano. O pai dela foi preso, e nesse período que o pai dela foi preso, eles passaram necessidade financeira. Não tinha quem prover, não tinha provisão. Essa menina, por conta dessa ausência de provisão da figura de autoridade masculina na vida dela, ela cresceu desesperada com o dinheiro. Vocês entendem? A segunda necessidade é da nossa alma, de comunicação, de companheirismo, que os nossos irmãos e os nossos amigos são responsáveis por suprir isso. E se você pensar, a necessidade de comunicação e de companheirismo, ela é a que menos é alterada na vida de alguém. Por quê? Porque geralmente nós somos muito amigos dos nossos irmãos, óbvio que existem exceções, e os nossos amigos somos nós que escolhemos. É óbvio que você pode ter sido decepcionado por um amigo, isso acontece. Mas na maioria das vezes nós escolhemos com quem nós andamos, então geralmente nós temos uma relação de amizade boa, né? Geralmente. Você pode observar, por exemplo, que na sua adolescência, ou se você convive com adolescentes, se você é pai e mãe de um adolescente, por exemplo, você vê que ele não te conta tudo. Ele conta para quem? Para o amigo, ou para o irmão. Irmãos são muitos parceiros, né? Sabem dos segredos, a coberta. Eu tenho 4 irmãos. Eu sou o 5º filho dos meus pais. Eu tenho uma relação de muita cumplicidade com os meus irmãos. Não tanto de contar segredo, porque nós temos uma diferença grande de idade, então eles meio que brigavam comigo se eu fizesse besteira. Mas nós temos uma relação de cumplicidade muito grande, sabe? Então, essas necessidades não são tão afetadas. Mas você pode ver, por exemplo, que uma criança que cresce muito isolada, sem irmãos, né, filhos únicos que cresceram sem irmãos, não conseguiram desenvolver relações de amizade, elas são muito retraídas. Elas têm complexo de inferioridade, elas se veem de uma maneira muito depreciativa, porque a comunicação e o companheirismo, aquele cara que era para estar ali levando e desenvolvendo esse âmbito de falar e de conversar, não teve. Tem um amigo meu que fala assim, cara, eu gosto muito quando você ora, porque você tem fala pra mim, né? Você tem uma capacidade de argumentação e oração muito bom. Eu falei, eu sou irmão de 4. Eu tinha que aprender a argumentar, me defender. Eu tinha que saber debater, né? Tinha que debater pelo menos para saber quem ia ficar com o último biscoito do pacote, né? Então, isso foi gerando em mim uma facilidade de comunicação. Eu cresci com um time de futebol dentro de casa. Hoje, quando faz foto de família, que já tem os cunhados e os sobrinhos, é um campo, um time de futebol. São 11 pessoas pra lá, né? Então, isso desenvolve a nossa comunicação, mas isso não acontece, se uma criança é muito isolada, ela cresce também com essa dificuldade. Por exemplo, qual seria o problema disso? Imagina um mestre, um pastor, um missionário, um profeta, em que não consegue falar. Satanás tentando acabar com o chamado daquela criança, calando a sua voz. Isso aconteceu com mais de um profeta, Moisés mesmo. Deus não deixa, eu sou gago, eu tenho dificuldade de fala, como é que eu vou argumentar? Vocês entendem?
Quem que foi tirado dos irmãos, gente? Moisés. Moisés foi levado para uma outra mãe, sem os seus irmãos, e ele teve uma dificuldade na fala. E ele diz, Deus, como é que eu vou argumentar? Eu não sei me comunicar. E aí o que Deus faz? Quem que Deus coloca para comunicar junto com ele? O irmão. O seu companheiro. Quem nunca deveria ter saído de perto de você, saiu pelo plano de Satanás. Não é? E Deus restitui a família de Moisés, trazendo Miriam e Arão para próximo, perto dele novamente. Isso acontece, por exemplo, também com Isaías, um grande profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, porque foi um dos poucos que preveu não só a primeira, como a segunda vinda de Jesus também. Ele é quem diz que Jesus nasceria, que Jesus morreria, ele é um dos poucos. E quando ele é convidado pelo Senhor, o que ele fala? Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem de lábios impuros, a minha fala tem problemas. Certo? Então essa é a intenção de Satanás, tentar calar aqueles que deveriam ter voz profética, voz de comunicação. Terceiro ponto é o ensino e o conforto, que seria responsável das mulheres, as figuras de autoridade feminina, gerar naquela criança, naquele bebê, naquele feto, conforto, ensino, orientação. E, irmãos, mais um exemplo, uma outra pessoa que eu conheci, era uma mulher que era ativa na igreja, tinha ministérios, liderança, e de repente, casada, por conta de um contexto que aconteceu na família dela, ela precisou voltar a morar com a mãe, então ela e o marido foram morar na casa da mãe, e de repente, ela resolveu se divorciar, sair de casa e se afastar inclusive da presença de Deus. E aí, quando eu tentava conversar com essa pessoa, e ela falava, eu não quero conversar, eu não quero falar com você. E eu falava, mas... E eu orava, Senhor, o Espírito Santo do Senhor tem poder, né? Eu não consigo orar, eu não consigo falar com ela, mas o Senhor é a maior consciência que nós temos. Então vai lá e incomoda aquele coração. E aí um dia, conversando com ela por telefone, ela começou a ofender a mãe, de uma maneira muito violenta. A mãe dela é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E aí... eu não entendi porque ela estava com aquela revolta tão grande da mãe. E uma das coisas que ela disse, ela falou assim, eu vivi muito tempo presa, e agora eu quero ser livre. E eu não quero nem mais falar com a minha mãe não manda mais em mim. Na hora que ela me falou aquilo, o Espírito Santo claramente falou assim, eu não tenho liberdade para acusar o pecado dela e trazer a consciência do que ela está fazendo, porque ela não quer mais me ouvir. Vocês vão entender. Como a mãe é responsável pelo ensino e pelo conforto, a mãe dela tinha uma figura de muita autoridade sobre ela, dominava muito ela, travava muito ela, impediu ela na infância, na adolescência de fazer muitas coisas, e nem coisa errada não, coisa boba, sabe? Essas mães que são muito protetoras, têm medo de tudo, medo que aconteça alguma coisa, travou essa pessoa muito. E quando ela encontrou a liberdade dela, o que ela disse? Agora eu quero ser livre e fazer o que eu quero fazer. E aí ela foi. Ela divorciou, ela se afastou do Senhor e agora ela está numa vida de pecado. Por que eu fiz esse paralelo com o Espírito Santo? Esse é o plot dessa tabela, esse é um grande segredo. Quando nós somos afetados por essas figuras humanas que não suprem essas nossas necessidades, ou muitas das vezes nos violentam nessa necessidade, nós temos uma dificuldade de nos relacionarmos com a pessoa de Deus. Então, por exemplo, se você não teve a sua provisão, a sua proteção, a sua identidade, o seu valor afirmados por uma figura de autoridade masculina, é provável que você tenha dificuldade de se relacionar com Deus como um pai. Você nunca vai conseguir enxergar Deus como um pai, porque você não teve um pai, porque a sua figura de autoridade masculina foi violento, foi agressivo, te rejeitou, te negou. É possível que se você teve uma frustração com os seus amigos e com os seus irmãos, que você não consiga se relacionar com a pessoa de Jesus. Porque você não reconhece o que é uma relação de comunicação, de companheirismo, ter um amigo, ter um parceiro. E Jesus é exatamente essa figura. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que ele é aquele que tudo nos entende, porque ele se identifica conosco. Porque em tudo ele foi tentado, ele é um grande parceiro. Ele é um amigo, ele é aquele, por exemplo, que nos defende diante do Pai, não é isso? Mediador. Porque ele é nosso amigo, Jesus.
nosso irmão mais velho, primogênito de todas as coisas. Se ele é o primogênito, o primeiro filho, significa que ele tem irmãos mais novos, que somos nós, os outros filhos de Deus, certo? O Espírito Santo, se você teve um problema com a sua mãe ou com alguma figura de autoridade feminina, você pode ter dificuldade para se relacionar com o Espírito Santo. É exatamente o caso dessa moça que eu citei. Ela não queria mais ouvir a voz do Espírito porque ela cansou de ouvir uma voz que oprimia, que era da mãe. Então ela relacionava aquela voz da mãe com a voz do Espírito Santo. Se ela sentiu que a mãe, o tempo dela, travou ela a vida toda, quando o Espírito Santo a corrigia e trazia a consciência do pecado, ela sentia como se o Espírito Santo quisesse travá-la e ela não queria mais aquilo. Você entende? Então o Espírito Santo não tinha mais liberdade para atuar na vida e no coração dela. Isso é o primeiro passo para a distorção da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa comunicação, da nossa relação com a nossa família. E aonde que um tanto dessas ausências que nós tivemos, aonde não nos supriram dessa maneira tão característica, o quanto isso violentou a nossa personalidade. O quanto isso nos descaracterizou. E talvez você sente essas coisas, você não consegue se sentir amado, não consegue se sentir visto, não consegue se sentir afirmado, você não consegue se enxergar no seu corpo, você tem uma atitude, inclusive, de pecado, que você acha que é natural seu e que você é assim, mas não é. Foi uma ausência que você teve. Uma necessidade que não foi suprida. Algo que que você não recebeu. E aí você não consegue se relacionar nem com uma pessoa de Deus, porque você não sabe o que é ter isso. Você não sabe o que é receber cuidado, amor, afeto, identidade, provisão, valor. Você não sabe. A tua alma não conhece isso. Ela não sabe como é esse padrão, o que é esse comportamento. E aí você começa a viver uma vida distorcida. E nós estamos falando isso aqui desde útero. E todos nós aqui somos adultos. Então, há quantos anos talvez nós estamos vivendo nessa realidade, achando que isso é uma verdade, quando na verdade isso é uma mentira do inferno. Quando isso foi também, isso aconteceu e é resultado de uma outra pessoa que também teve a sua identidade, a sua personalidade distorcida. Porque talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seus amigos, seus avós, seus tios, sua liderança não conseguiu suprir isso em você porque ele também não recebeu. Ele não conseguiu dar o que ele não tinha. E é por isso que o perdão é tão importante para a libertação. Porque nós precisamos perdoar aqueles que nos fizeram mal, aqueles que foram violentos, aqueles que não nos supriram, aqueles que deveriam ter nos amado, cuidado, protegido, mas que não foram capazes ou foram maus, porque também estavam sob o domínio de Satanás, sob o engano do pecado. É esse olhar que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos leve. Senhor, me ajuda a amar e a entender que essa pessoa só fez isso porque ela não te conhecia. Porque ela não teve, Senhor, isso aperfeiçoado e mudado nela. E agora, Senhor, que eu estou aqui e eu estou assim por conta disso. Por conta dessa pessoa, eu só sou assim, eu só tenho essa atitude, esse comportamento, esse pecado, por conta desse padrão que fizeram comigo. Jesus, eu não quero e eu não vou mais viver assim. Aleluia. Porque se essa pessoa fez isso comigo porque ela não te conheceu, eu te conheço. E essas não são verdades que vão prevalecer sobre a minha vida. O que vai me definir, quem vai suprir a minha provisão, a minha proteção, a minha identidade, o meu valor, a minha comunicação, o meu companheirismo, meu ensino, o meu conforto, não é mais a minha mãe, o meu pai, meu pastor, meu professor, meu amigo, meu irmão, é o Senhor. Porque o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Senhor, então agora eu não vou ser mais um mentiroso, um invejoso, um carente, um manipulador, um agressor. Eu não vou ser mais um imoral. Eu não vou ser mais um preterido, uma autoestima baixa. Eu não vou ser mais ansioso, triste. Não vou ser mais, Senhor, porque é o Senhor quem me define. E o Senhor me define como um filho amado, perdoado, desejado. É assim que o Senhor me vê, Jesus. É assim que o Senhor me vê, papai. É por isso que Ele escolhe, Deus, na sua soberania, escolheu se identificar e se revelar a nós como um pai, como um amigo, como um pastor, como um provedor. Ele mesmo se chama assim.
É por isso que tem tantos nomes de Deus na Bíblia. É por isso que em alguns momentos ele fala, olha, eu sou o Senhor, eu sou o seu rei, eu sou o seu dono, você me deve respeito, você me deve obediência. Mas existem momentos que ele diz, ei, eu sou seu papai, eu te pego no colo, eu te conforto, eu era filho que você é, eu te recebo, eu te beijo, eu te abraço. E existem momentos que ele diz também, olha, eu sou o seu amigo, eu sou o seu irmão, eu estou com você. Você pode contar os seus segredos, você pode brincar, você pode rir comigo. Você tem liberdade, nós somos amigos, companheiros. Existem momentos, inclusive, que ele te chama de esposa. Você é minha noiva, amada, eu cuido de você, eu zelo por você, eu te protejo, eu te levo a um lugar de intimidade. É por isso que ele se define de tantas maneiras. Eu sou o seu pai, eu sou o seu bom pastor, eu que te defendo, eu que te protejo, eu que vou prover para você, eu sou o teu pastor, nada te faltará, você não vai sentir falta de nada. Todas as vezes que o Senhor diz isso e que ele se define como alguém, o que ele está dizendo é, você não precisa mais de figuras humanas para suprir uma necessidade que você tem. Você não precisa mais acreditar naquilo que te faltou, naquilo que o homem não foi capaz de te providenciar e naquilo que Satanás quer fazer com que você acredite. Porque existe alguém que está colocado acima dos principados e das potestades. Acima de homens, acima de qualquer autoridade humana. E é Ele quem te define. E quando Ele te define com todas essas necessidades. E Ele vai suprir. O que você precisa fazer é identificar. Senhor, eu sou carente. E hoje, Senhor, o Senhor lança à luz as minhas trevas. E o Senhor mostra que eu sou carente porque talvez me faltou amor, afeto. Me faltou identidade, me faltou proteção, me faltou provisão. Me faltou alguém que me amasse do jeito que eu precisava ser amado. Talvez você cresceu num lar saudável, talvez a tua mãe e o teu pai foram pais amorosos, mas eles não souberam te amar do jeito que você precisava ser amado. Talvez eles te amaram do jeito que eles achavam que precisava, mas você não se sentia amado daquela maneira. Isso tem a ver com outras coisas, com linguagem de amor, com outras coisas. E você não se sentiu visto. Mas existe um Deus que está lá no céu te olhando, que te conhece, que te ama. Então você vai dizer, Senhor, hoje o Senhor lança luz sobre as trevas. O Senhor traz revelação daquilo que me aconteceu. Então agora eu não vou sentir mais isso. E todas as vezes, Senhor, que isso voltar, eu vou voltar para o Senhor. Eu vou lançar isso à cruz e vou lembrar como o Senhor me define. Porque essa é a maior verdade sobre as nossas vidas. É Jesus quem afirma a nossa identidade. E é por isso, por exemplo, que Ele nos pede para voltar a ser como criança. É por isso que Ele diz que aqueles que vão herdar o reino de Deus é aqueles que se achegam a Ele como criança. É como se Ele dissesse, ei, volta lá para o ventre da sua mãe, agora você não vai voltar mais para o ventre de uma mulher, você vai voltar para mim. É aqui na minha presença que você faz ser gerado novamente como uma criança. É por isso que ele diz, por exemplo, que os salvos são aqueles que nascem de novo. Porque agora nascem com toda a sua personalidade e identidade afirmada nele. Como criança, aqueles que herdam o reino de Deus voltam a ser como criança no sentido de vocês são vistos e gerados agora com a presença do céu. Aleluia. Você não está mais agora sendo gerado por um útero, por um corpo feminino, com uma afirmação de um homem masculino. Você não está sendo mais suprido por vitaminas, por células da sua mãe. Você está sendo gerado em mim, como um filho amado. Como um filho guardado, como uma criança que conhece a voz do seu pai, que obedece e é afirmado pela voz do seu pai. E agora você vai nascer de novo. Então, no momento que você foi batizado, que você confessou que aquela pessoa que antes teve tanta carência, que teve a sua personalidade e o seu caráter distorcido pelo inferno, pelo pecado, pelos homens, quando você desce nas águas e você nasce, você diz, essa pessoa acabou. E agora nasce uma pessoa afirmada e amada por Deus. Afirmada e amada por Jesus. Uma pessoa que caminha com um amigo incomparável, com um pai que me supre, que me entende, que me ama, com alguém que conhece as minhas necessidades e está disposto a suprir cada uma delas. Com alguém que se importa com a maneira com que eu quero ser amado, porque Ele não me ama da maneira que Ele te ama, e Ele não te ama da maneira que me ama, porque Ele sabe que você tem necessidades específicas. Por quê? Porque foi Ele que
te fez com essas necessidades. Foi Ele que planejou a tua personalidade. Foi Ele que planejou o teu caráter. Você não é errado, você não está errado. Foi Deus quem te fez assim. E Ele está pronto e disponível a suprir da maneira, mais que a suprir, a te usar da maneira que você é. Porque foi Ele quem te fez. O inferno mentiu para você. O seu pai e a sua mãe podem ter mentido para você. O seu marido, a sua esposa, pessoas que passaram ex-namorados, relações, amigos, pessoas que entraram no seu caminho, te violentaram, te agrediram, te feriram, elas mentiram para você. O céu é quem tem a verdade ao seu respeito. Amém. O céu é quem define quem você é. Não é o seu pecado. Olha só, não é nem a sua mente ou o seu coração. A sua mente e o seu coração também mentem para você. A Bíblia vai dizer que o coração e a mente do homem é enganoso. Então, às vezes, nós sentimos coisas, impulsos e desejos, e nós falamos, não tem como eu me livrar disso, sou eu que quero. Não é a mentira do pecado. É o pecado que habita em você que quer aquilo. Isso tem uma raiz muito mais profunda. Nenhuma ação de pecado é aquela ação em si. Tem uma raiz muito mais profunda. Às vezes, raízes de ausência. Como nós dizemos aqui, se você tem um pecado de imoralidade sexual, pode ser porque você não teve a sua identidade, o seu valor afirmado. Se você tem um pecado de avareza, de rebeldia, de revolta, pode ser porque você não teve um companheiro, um amigo, um confortador, um ensino que te levasse a um lugar de segurança e você tenta se reafirmar. Nem o teu coração e a tua mente podem te definir, só o Senhor. Nem o que você sente, nem o que você tem vontade pode te definir. Porque a sua vontade e o seu sentimento ainda estão sujeitos ao pecado. E nós não somos o nosso pecado. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. E por isso eu quero que você pense agora, durante essa semana, até a sexta-feira que vem, nessa pergunta. Essa pergunta tão óbvia que a gente escuta tanto. A gente conhece alguém, às vezes quando a gente vai fazer cadastro em algum lugar, quando a gente vai escrever até o nosso status de uma rede social nova, no Instagram, na nossa biografia, né? Tá lá, escreva aqui quem é você. E muitas das vezes nós nos definimos de muitas maneiras. Às vezes você se define pelo seu pecado. Eu sou um pecador, eu sou um mentiroso, eu sou um imoral, eu sou um adúltero, eu sou um promíscuo, eu sou um invejoso, eu sou um carente. Às vezes nós nos definimos pela nossa profissão, às vezes nós nos definimos pelo nosso ministério, às vezes nós nos definimos pela nossa ocupação familiar. Ué, eu sou a mãe de fulano, eu sou o pai, eu sou o irmão, eu sou filho. Mas quem o céu diz que você é? Será que, por exemplo, enquanto você está dizendo aí, no meu caso, eu sou dentista, né? No meu caso eu estou lá. O que você vai falar? Eu sou o Bruno, sou dentista. Será que o céu me vê como um dentista? Ou quando Deus olha para mim, Ele fala, não, você não é um dentista, você é um mestre, você é um pastor. O que será que o céu diz ao teu respeito? Aleluia. O que será que Jesus, que Deus, que a Trindade Santa, ao te criar, antes de colocar no ventre da tua mãe, antes da tua mãe, do teu pai, da tua família, tentar te definir, o que o céu disse de você? Qual é a tua personalidade? Quem é essa pessoa? O que essa criança gerada e amada por Deus tem de característica sua mesmo, sem ser o que tentaram fazer de você, sem ser o que o pecado distorceu, sem ser o que Satanás planejou para tentar te tirar do lugar que o Senhor tem para você. O que o céu pensa a teu respeito? Quem que é você? O que o Senhor olha? Com quem Deus se relaciona? O que Deus está esperando? Qual que é a intenção do Senhor? Aonde Deus está esperando você chegar? Você entender. Você é um pecador? Você é gago, assassino ou você é um libertador? Você é um homem de lábios impuros ou você é um profeta? Você é um construtor de arca ou você é um homem justo e bom? Quem você é? Deus não nos define nem mesmo pelo que nós fazemos, Ele define quem nós somos. Aleluia. É assim que Ele nos vê, a nossa essência. Não importa o que a tua família pensa.
pensa, não importa o que a tua igreja pensa ao seu respeito, não importa o que os teus amigos pensam. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus nós já vimos falar? Nossa, eu tenho uma experiência, eu tenho um amigo que hoje se converteu, que fui eu que discipulei para a misericórdia de Deus, fui eu que levei ele para a igreja, né? Porque foi o Espírito Santo de Deus quem faz isso, óbvio, essa é a obra do Senhor, mas foi através da nossa amizade que ele conheceu essa vida, que eu mesmo o via de longe, a gente estudou junto na faculdade, eu olhava lá na sala e falava, esse é o tipo de pessoa que nunca se converte. Gente, essa pessoa que está dando aula para vocês, falando de Deus, que é crente desde que nasceu, que já se formou em teologia, eu olhava para uma pessoa e dizia, isso aí nem Deus salva. Mentira, assim também não. Mas era uma pessoa que não tinha expectativa, entende? De mudança. Eu falava, essa pessoa não vai inclinar o coração do Senhor. E aí o que o Senhor fez? Buscou amor. Porque nós não vemos, nós não sabemos. Eu achava que esse colega de turma era alguém imoral que nunca se voltaria ao Senhor. O Senhor sabia quem ele era. Quando Paulo cai lá no caminho de Damasco, estou acabando. Quando Paulo cai no caminho de Damasco e ele fica cego, Deus manda Ananias ir lá orar por ele. Vocês lembram disso? E aí Ananias fala, Deus, o Senhor só pode estar de brincadeira, o Senhor não está sendo. Ele vai me matar, isso é uma armadilha, o Senhor tem certeza? Deus, o Senhor não está enganado, não. Deus fala assim, Ananias, vai lá e ora por ele, porque eu sei o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Eu sei tudo que ele vai passar e o que ele vai fazer. Ananias olhou para Saulo e falou, Deus, ele é um assassino. E Deus falou, não é. Eu sei o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Eu sei o que ele vai fazer. Se você está aqui, se você foi encontrado por esse amor, se você foi achado por esse Deus, Deus olha para você e fala, eu sei quem ele pode se tornar. Eu sei o que ele pode fazer. Eu sei o que ele pode viver. Eu sei. Eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Sou eu quem te defino. Eu quero te pedir que você venha aqui na frente para nós fazermos uma oração. E você vai lembrar dessa pergunta agora. Quem é você? E você nessa oração agora, você vai dizer, papai, meu pai amado, venha aqui agora e me conta quem eu sou. Deus, eu estou há tanto